Sejam todos muito bem-vindos ao 28º Encontro de Economistas da Região Sul, o Enesul. Este que é o maior evento da região Sul, voltado para debater temas econômicos de grande relevância para o cenário regional e nacional. O evento, que começa nesta quarta-feira e vai até sexta-feira, traz como tema, neste ano, o impacto econômico das enchentes no Rio Grande do Sul e os desafios da reconstrução. O 28º Enesul está sendo promovido pelo Conselho Regional de Economia da 4ª Região, Corecon Rio Grande do Sul, em conjunto com o Corecon Paraná e Corecon Santa Catarina, contando ainda com o apoio do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Gostaríamos também de informar que a palestra magna desta quinta-feira, com o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, iniciará às 19h30 devido a compromissos de agenda do palestrante. Agradecemos a compreensão de todos e é com grande alegria que iniciaremos este evento. E para darmos continuidade à solenidade de abertura, vamos chamar os presidentes dos 3 Corecons que integram a região Sul e o presidente do COFECOM. Neste momento, eu passo a palavra para o anfitrião da noite, o presidente do Corecon Rio Grande do Sul, o economista Bruno Lanzer. Boa noite a todos os presentes, em especial ao presidente Paulo Dantas do Cofecom e aos presidentes André do Corecon de Santa Catarina e o presidente Celso do Corecon do Paraná, e aos nossos estudantes e economistas e outros profissionais presentes nesse nosso evento para discutir o impacto econômico das enchentes no Rio Grande do Sul e os desafios de reconstrução do Estado. Depois de fazer essa saudação muito especial a todos aqui, eu gostaria de começar falando um pouco sobre, relembrando um pouco do que foi esse momento aqui para a gente, né? Então a gente teve chuvas muito fortes ali no final de abril e maio, né? E acabaram afetando gravemente o nosso estado, em especial teve muitos municípios foram atingidos, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas para dar uma noção do tamanho do impacto, a gente chegou no momento que teve mais de 600 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul que estavam desalojadas de suas casas, né? Nem todas elas estavam desabrigadas, mas muitas não podiam voltar porque tinham suas casas alagadas, casas que foram muito afetadas pelas enchentes. Então, a gente teve que construir abrigos temporários, enfim, foi um momento muito difícil aqui no nosso estado. Mais de quase 200 mortes, né, no total, pelo efeito, né, mas o número de desalojados acho que dá uma ideia da dimensão, né? Claro que, além disso, a gente teve um grande impacto econômico decorrente desse desastre natural. Está falando de perdas bilionárias, né? Não só então na atividade econômica, no PIB, né? No fluxo, na redução de atividade, comércio foi alagado, né? Enfim, a indústria parou, e quem não foi alagado às vezes não podia operar porque ou não tinha luz ou não tinha abastecimento de água. Enfim, então foi um período, principalmente maio, muito duro no nosso estado. Mensuração de impacto, até agora a gente não tem um número fechado, né, de qual foi o real impacto, mas a gente sabe, né, que as nossas estradas foram destruídas, a infraestrutura foi destruída, o estoque de capital das empresas foi destruído, então a gente fala aí uma coisa de uma ordem de 60 bilhões, talvez, de impacto no estoque de capital, e além do impacto no PIB, né, que é o fluxo de atividade. A gente vai sentir um pouco mais esse impacto, né, no longo prazo. Então, há um grande desafio, né, depois desse primeiro momento de duro impacto das enchentes e de interrupção das atividades, né. A gente ainda sofre, porque para dar uma ideia da dimensão, para quem não é do estado, mas o aeroporto, acho que de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o principal aeroporto, o aeroporto internacional, ainda não está em operação, né? Teve que usar aeroportos próximos, né, da base aérea de Canoas, para poder fazer viagens, né? Quando a gente fala de viagens, claro que a gente está falando de serviços e às vezes de transporte de cargas, né? Então, assim, o estado ainda está, né, tá sofrendo o impacto desse desastre, né? E aí também agradeço muito a ajuda que a gente recebeu, acho que ao longo desse período de diversos estados, a solidariedade do próprio COFECOM, né? Posso citar, mas do presidente André, do presidente Celso, né? A gente teve, e dos outros conselhos regionais que estão bastante solidários aqui com a gente. Eu acho que agora, passado um pouco esse momento assim, de impacto, é um pouco, a gente já vem começando há algum tempo a falar, né, de quais os desafios que a gente vai enfrentar para reerguer o nosso estado, né, para fazer com que as pessoas retomem a confiança de ficar aqui, de investir aqui, né, já dado que é um estado que já tem alguns problemas de demografia, é um estado que é no sul, na ponta do país, então tem dificuldade de atrair pessoas para vir morar aqui, se instalar aqui. Então, é o grande tema, né, a gente debater. Eu acho que o Enesul é um grande ponto aqui de encontro para que a gente possa debater esse tema tão importante para a economia do nosso estado e eu acho que também para o país, né, de certa forma. Então, eu espero que todos tenham um bom evento, espero que a gente tenha 3 dias bem produtivos aqui de excelentes palestrantes e painéis aqui para a gente aprender muito com as pessoas qualificadas que estão aqui. Agora eu passo a palavra para o presidente do Corecon Santa Catarina, o economista André Queres. Uma boa noite, né? Inicialmente, estão cumprimentando o presidente do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas,
próprio Bruno aí como anfitrião, presidente do Corecon Rio Grande do Sul, e o Celso Machado, presidente do Corecon Paraná. Cumprimento a todos aí do evento. É um imenso prazer, né? Santa Catarina está aqui ao lado do Rio Grande do Sul, ao lado do Paraná, para fazer o 28º, são 28 já, encontro de economistas da região Sul. E o tema, ele não poderia ser mais atual, né? Que nesse momento aí de uma situação que o Rio Grande do Sul está vivendo e que ela foi muito fora da curva, algo que poucos esperavam, mas que tem um impacto enorme, um impacto econômico enorme, e que se tem que encontrar formas de melhorar economicamente, fazer a reconstrução do Rio Grande do Sul. É importante a gente destacar sempre, né, a força econômica do sul do Brasil. A gente tem 3 estados muito fortes que podem colaborar com essa reconstrução, e economistas de peso, de qualidade, que com certeza é uma das principais funções aí do economista dentro da atividade que é ser economista, né, para promover desenvolvimento. Todo o estado de Santa Catarina ele se solidariza em relação ao Rio Grande do Sul. Acredito que ninguém mais pode falar isso ou pode falar mais disso do que Santa Catarina, que é tão parceiro, é tão vizinho. O Rio Grande do Sul ele está sempre aqui do nosso lado, ele mora aqui junto com a gente fala muito isso também, né? Porque o gaúcho podendo dar um pulinho, ele está aqui em Santa Catarina, é um estado irmão, um estado vizinho, e temos que estar aqui realmente no lado dele, no lado do Rio Grande do Sul, à disposição de poder fazer essa reconstrução como vizinho e parceiro. Não me estendendo muito, né, eu gostaria de parabenizar os organizadores, eu acho que em especial aí a turma aí que colaborou em fazer, o Clóvis aí, ele deu um grande apoio, estava sempre aí fazendo as reuniões para organizar, e acredito que a todos aí, que são os organizadores do Enesul. E também pela qualidade do evento em si, dos palestrantes que estão dentro do evento, acredito que seja um enorme momento aí, um bom momento para a gente fazer essas análises em relação à reconstrução. Eu lembro, por fim, que agora em outubro, de 16 a 18 de outubro, nós teremos aqui em Balneário Camboriú, então convido a todos, o Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, o nosso chamado SINCE. Então, aproveitando para fazer esse convite também, procurando aí na internet já se encontra, claro que dentro dos sites dos conselhos já tem observação a respeito do SINCE. Agradeço aí, uma boa noite, bom evento a todos. Obrigada, André, pelas palavras. Isso eu gostaria de chamar, né, o presidente Celso Machado, do Corecon do Paraná, para sua explanação. Seja bem-vindo, Celso. Boa noite a todos. Eu queria saudar o nosso presidente Paulo Dantas, que muito nos honra com sua presença e o apoio incondicional, e, aliás, se mostrou preponderante para que esse evento pudesse ser realizado, como o Clóvis já havia se manifestado antes ali na sala, sobretudo nesses momentos difíceis. Obrigado, Paulo Dantas. Saudações ao Bruno Lanzer, presidente do Corecon Rio Grande do Sul e nosso competente anfitrião, que não mediu esforços para manter esse evento mesmo diante das maiores adversidades. Parabéns, presidente. Presidente Corecon Santa Catarina, André Queijo, amigo, companheiro leal e constante em nossas lutas, mais uma vez juntos na caminhada. Economista Clóvis Maurer, comandante da comissão organizadora do Enesul 2024, juntamente com os companheiros conselheiros federais Paulo Poli e a professora Maria de Fátima e toda a sua dedicada equipe. Saúdo e agradeço a todos os funcionários e colaboradores dos Corecons dos 3 estados que nos deram as condições para levarmos em frente essa difícil tarefa da organização de um evento de tamanha dimensão e importância. Quero agradecer e parabenizar a todos aqueles que se envolveram nessa missão, onde, a despeito do trágico cenário recente que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, ainda assim acharam força, motivação e coragem na busca das melhores soluções para que os economistas e estudantes de economia da região pudessem acompanhar e manter nosso prestigiado e importante Enesul no calendário, como tradicionalmente ocorre. Enfim, agradecer e saudar os senhores palestrantes, economista Auri Cunha e Carlos Tucci, que também colocaram a problemática que se apresenta no momento, e aos que irão se apresentar, o Leonardo Buzzati e Cláudio Gastal. E agradecer por sua disposição em ceder um pouco do seu valioso tempo para nos passar informações importantes, relevantes, dentro das suas áreas de atuação. Ajuda-nos, assim, a montar esse quebra-cabeça do cenário da economia da região sul nesse momento. Muito obrigado, senhores palestrantes. Tenhamos todos um ótimo evento, um bom aproveitamento e que possamos, assim, prosseguir em nossa missão de promover o desenvolvimento da nossa querida e progressista região sul. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada, presidente Celso. Agora, eu passo a palavra para o presidente do COFECON, Paulo Dantas.
eu tenho a satisfação de saudar o presidente Bruno, o presidente Celso e o presidente André, que são os titulares dos conselhos regionais que integram a região sul. Eu quero saudar também o conselheiro Clóvis, até onde eu posso ver, somente ele, dos conselheiros da região sul, é que estão aqui presentes. Saudar os estudantes e a todos que nos acompanham o Brasil afora. Eu acho, em primeiro lugar, eu quero destacar o tema desse nosso NSul, né? O impacto econômico das enchentes no Rio Grande do Sul e os desafios da reconstrução. O tema demanda e já desperta em todos nós o papel que o economista sempre desperta e sempre realiza dentro da sociedade. Não apenas para tratar da riqueza, como que integra o objeto da ciência econômica, mas para tratar também da desriqueza ou riqueza negativa, que é resultado de uma circunstância resultante do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que o povo do Sul é muito forte, suficientemente forte para enfrentar uma questão dessa natureza e ir para frente no sentido de buscar as soluções. Mas, repetindo, então, nesse particular, o economista é convidado, mais uma vez, para dar a sua contribuição, né? E vocês do Sul, os economistas do Sul, dão esse exemplo no sentido de aproveitar um evento como esse, dessa natureza, o NSul, para convidar economistas, como vocês já fizeram, para a discussão do tema, né, do tema central, que diz respeito a essa problemática recente, essa experiência que vocês do Sul viveram, especialmente os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, eu quero dizer da minha honra e da minha satisfação de estar aqui com vocês nesse momento, no início desse NSul. Com isso, então, eu destaco as palavras que eu tinha para dizer nesse momento. Muito obrigado, Dantas, pelas palavras. Agora com vocês, a palestra de abertura, que tem como tema Eventos Climáticos no Rio Grande do Sul e no Mundo, Histórico, Evolução, Efeitos e Ações Mundiais para o Futuro, que será ministrada pelo economista Aode Cunha e pelo senhor Carlos Tussi. Aode Cunha é bacharel em Ciências Econômicas, mestre e doutor em Economia pela UFRGS. Atualmente é professor do curso de pós-graduação em Finanças e Banking da PUC-RS, membro independente do Comitê de Investimentos da SP Ventures, é conselheiro de administração na holding Laçador, do Grupo Edson Queiroz, da Seguros Unimed, da Grupo Vibra e conselheiro consultivo do Banco Age. Senhor Tussi é engenheiro civil e PhD em recursos hídricos pela Universidade do Colorado. Atualmente é diretor de hidrologia da Rama Análises e consultor para o Banco Mundial e entidades como BIF e CAF, além de professor emérito da UFRGS, com reconhecimentos internacionais em diversas publicações na área. Neste momento, eu quero passar a palavra para Aode Cunha. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui participando mais uma vez do NSul. Eu vou, na verdade, cumprimentar todas e todos aqui, ir direto assim, à apresentação. Eu sabendo que o Tussi é um especialista em eventos climáticos, com muito mais profundidade do que eu, e eu, como um macroeconomista, vou me dedicar a falar um pouco mais sobre como é que eu enxergo o Rio Grande do Sul nesse momento, tá? Depois da tragédia climática. Mas vou fazer isso de uma maneira um pouco diferente, que é tentar falar como vinha o Rio Grande do Sul, quais eram os desafios do Rio Grande do Sul antes da tragédia, e como é que a tragédia encontra o estado do Rio Grande do Sul, para que a gente consiga, de certa forma, separar aquilo que já eram desafios do Rio Grande do Sul e como que talvez eles, numa circunstância mais intensa, foram agravados, né, nesse momento. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a palestra aqui. Havia pelo menos duas tendências estruturais que eu diria consideráveis, né? Uma que é um tema demográfico, migratório, né? O Rio Grande do Sul tem uma estrutura demográfica já mais envelhecida do que a média brasileira, mas também tinha, vivendo nas últimas décadas, um efeito de saldo migratório negativo, né? E, evidentemente, com um evento como esse, né? Com destruição de riqueza, de infraestrutura, algumas regiões afetadas, né? Pela terceira, quarta vez, cidades, principalmente no Vale do Taquari, né? Que é uma região extensa, na parte central do estado, nós temos uma preocupação muito grande com o fenômeno migratório, mas que já era uma preocupação no estado. Então, esse é um ponto. O segundo, logo depois do evento, eu publiquei um artigo na Exame
falando sobre um tema que o desafio do Rio Grande do Sul, o principal desafio do Rio Grande do Sul, já era o tema ligado à água, né? Antes eram secas, é o principal detrator de geração de riqueza no Rio Grande do Sul ao longo das últimas 4 décadas, né? São secas recorrentes que afetam o setor do agronegócio e, portanto, toda a cadeia de serviços também. E agora, né, um evento extremo que gera uma preocupação de outra natureza, que é o excesso de água, né? Então, assim, de novo, é importante recuperar duas tendências muito fortes e preocupantes que já havia na economia do Rio Grande do Sul. Só para comentar um contexto, assim, né, o Rio Grande do Sul, como a região sul, evidentemente, depende do dinamismo como um todo da economia brasileira, que vem crescendo menos nas últimas décadas, né? Quer dizer, o Brasil tem uma dinâmica de crescimento muito grande até a década de 80, de crescimento acelerado. Quando a gente olha isso para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas principalmente Rio Grande do Sul, né, a desaceleração de crescimento do Rio Grande do Sul a partir da década de 80 tem um contexto nacional, evidentemente, mas tem, é claro, as particularidades do Rio Grande do Sul. Se nós olharmos, por exemplo, pegando a base né, que eu tenho trabalhado mais para olhar para a região sul, em microdados, né, municipais, se a gente pega o último dado disponível de PIB municipal comparável de 2021, a gente alarga isso desde 2010, né, nós vamos ver que Rio Grande do Sul e Paraná, o Rio Grande do Sul teve um crescimento um pouco acima da média nacional, não foi uma performance ruim na última década, né, um pouco abaixo só do Paraná, mas os dois acima da média brasileira, e que, claro, saltou aos olhos a dinâmica da economia catarinense, né, o crescimento do PIB bem acentuado no caso de Santa Catarina. Quando a gente vai para microdados populacionais, a gente pega a população de 2000, o censo de 2010, com o censo divulgado ano passado, 23, né, mas com base de 2022, então estamos falando de 12 anos, aí tem números bastante impressionantes quando a gente olha para a região sul, né, Brasil, com uma demografia que já se imaginava desacelerando o crescimento, com um crescimento de 6,5% em 12 anos, né, bem abaixo no acumulado do que foi nas décadas anteriores, Paraná um pouco acima dessa média, Santa Catarina muito acima, né, só cresceu menos do que Roraima, mas em termos de estado de população elevado, já um crescimento muito expressivo, e aí principalmente é fluxo imigratório, né, e Rio Grande do Sul com crescimento populacional bastante baixo, tá? É o segundo mais baixo do Brasil, com 1,8%. Então, assim, demografia, crescimento populacional, fluxo migratório, já era um desafio para o Rio Grande do Sul, né? Quando a gente fica pensando, e é a minha maior preocupação, no caso do estado do Rio Grande do Sul, em como que o Estado, né, setor público, setor privado, a sociedade vai conseguir endereçar soluções que não sejam apenas de pura e simples reconstrução de estradas, portos, né, toda a infraestrutura, mas que mostrem uma capacidade diferente de resiliência a eventos climáticos, né? O Rio Grande do Sul, por diferentes estimativas, quando se faz o cálculo de eventos climáticos extremos nas últimas décadas, né, de enchentes, secas, os danos econômicos, materiais, humanos, são muito expressivos e muito acima da média nacional, então nós precisamos olhar, o Estado do Rio Grande do Sul precisa olhar isso com mais cuidado. Mas o Rio Grande do Sul já tinha desafios, né, tema de educação, um tema de equilíbrio fiscal, o estado que tem um endividamento bem maior do que outros estados, né? A demografia que eu já comentei, a irrigação que eu já comentei, e eu diria também, talvez, uma política de desenvolvimento mais moderna e uma articulação melhor do setor público e setor privado. Quando a gente olha alguns números de indicadores, né, nós vamos ver que pegamos, por exemplo, né, os dados de anos iniciais, anos finais, ensino médio, o Rio Grande do Sul já vinha com uma queda ao longo do tempo, né, e tinha uma performance, ele sai de patamares mais elevados ainda no final da década de 90, viu, mas vinha perdendo, a educação já era um desafio, mas talvez o principal desafio seja no setor público um endividamento muito alto, né, muito elevado, entre os três, é o pior estado em relação dívida-receita, e isso evidentemente tem impactos sobre capacidade de investimento, né? O Rio Grande do Sul tem uma capacidade muito diminuta de investimento, muito abaixo da média brasileira e muito abaixo, mesmo, aí nesse caso, né, muito abaixo da região sul, estados como Paraná e Santa Catarina. Tudo isso já acontecendo, né, antes do evento da tragédia climática de maio. Aqui tem um ponto muito interessante, né, que eu gosto de destacar. Muitas vezes no Rio Grande do Sul, e principalmente os gaúchos, tem essa noção de que olhem os dados de crescimento demográfico, de saldo populacional de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né, que são os extremos, né, estão do lado e são os extremos em relação à média nacional, e tem essa ideia de que é um problema de migração, problema não, mas é resultado de migração de gaúchos para Santa Catarina. E não é, né? O fato interessante é olhar que a taxa, por exemplo, de migração do Rio Grande do Sul, ela é muito baixa, ela é menor que a de Santa Catarina. O gaúcho sai pouco do seu estado, mas como ele tem a taxa de imigração mais baixa, né? O estado do Rio Grande do Sul tem a taxa de imigração mais baixa, muito pouca gente de outros estados para lá, né? Ele tem o saldo migratório pior. O saldo migratório dele é negativo. Se a gente pega na última década, aproximadamente 700, o saldo foi de 700 mil gaúchos, né? 700 mil pessoas negativamente entre imigração e imigração saíram, não saldo líquido negativo de 700 mil, bem diferente do caso de Santa Catarina. Tem até mais migração do Rio Grande do Sul, mas tem muito mais imigração, principalmente desde os anos 2000.
Outro problema, e aí o tema de água, né, é escassez, um problema de... Não é falta de água, né, porque chove bastante no Rio Grande do Sul, nós temos extensas bacias hidrográficas, é um problema de falta de capacidade de armazenamento, de acumulação de água no formato correto, adequado, e quando se tem as secas, sofre muito, principalmente o agronegócio, e pela importância do agronegócio, principalmente no interior, todo o segmento de serviços. Então, quando a gente faz essa conta e pega só nos anos de secas intensas, né, não nas secas médias, mas nas secas intensas, que tem ocorrido a uma média de 1 a cada 3 anos e meio no Rio Grande do Sul, e a gente soma nos últimos 20 anos, pega só essa parcela negativa, faz o impacto sobre o segmento de serviços, o cálculo que eu chego nos últimos anos é alguma coisa próxima a 120 bilhões de reais de perdas ligadas às secas em 2 décadas. Só para um número de comparação, o Rio Grande do Sul recentemente privatizou, vendeu a Corsã e arrecadou 4 bilhões de reais. Nós estamos falando de aproximadamente 30 vezes, né, o tamanho da venda da Corsã em perdas em geração de renda e efetivamente com emprego também. Então, o tema de água, no oposto, né, extremo, na falta de água, já era um problema relevante. E aí, enfim, é um tema de por que o Rio Grande do Sul não faz irrigação, é uma área muito pequena, mesmo assim, aí tem uma série de desafios ambientais, regulatórios, de funding, de investimento, mas esse já era um problema bastante sério. Então, esses são desafios que já tinha, né? O Estado já tinha. E aí nós vivemos, né, essa tragédia de maio, e um primeiro ponto, tenho certeza que tu já vai falar sobre isso, mas assim, principalmente para quem não é no Rio Grande do Sul, Santa Catarina não é o estado mais próximo, Paraná talvez tenham vivido mais, mas eu que também fico bastante no centro do país, São Paulo, às vezes no Nordeste, por atividade profissional, notei e noto que, claro que logo nos primeiros dias, né, das chuvas, das enchentes, né, o Jornal Nacional cobrindo todos os dias, a imprensa como um todo, se tinha uma percepção maior, mas mesmo assim eu acho que é muito difícil para as pessoas que não viveram isso, não estavam no Rio Grande do Sul, terem uma dimensão correta do tamanho que foi. Né? Aqui é uma foto, né, talvez mais emblemática, né, vários dias depois, com o aeroporto debaixo d'água, estamos ainda sem aeroporto, né, as pessoas têm que se deslocar ou para a Serra, para Caxias, ou para Passo Fundo, bem distante de Porto Alegre, ou ir até Florianópolis para poder se conectar com o resto do Brasil e do mundo. Isso tem um impacto brutal sobre a economia, mas os impactos foram muito além, né? E quando se fala muito nos eventos internacionais, eu sempre gosto de mostrar alguns números comparativos, talvez ao caso, a vários desses internacionais, mas o que ficou talvez mais conhecido recentemente, que foi Katrina, né? Então, Katrina teve, né, os números, assim, aproximados, teve alguma coisa como 300 milímetros de acúmulo de água nos primeiros 5 dias, né, de chuva intensa. O Rio Grande do Sul, no mesmo período, teve 530 milímetros na área total, né, que é extensa, né, que vem desde o Vale do Taquari, chegando até o Guaíba e a região metropolitana de Porto Alegre, mas em alguns picos, como no Vale do Taquari, com 800 milímetros em várias cidades. Né? Katrina teve 300 mil pessoas que tiveram que deixar casa, Rio Grande do Sul 650 mil pessoas. Né? Katrina teve uma área afetada de 2 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, no Rio Grande do Sul com 3.800. Né? 450 cidades afetadas, né? Com alertas de emergência das 497 municípios do estado. Então, assim, é uma extensão muito grande, apesar de ter aquele miolo central, né, que eu já comentei, e que certamente tu vai falar, mas assim, foi uma destruição em larga escala do ponto de vista geográfico no estado. Né? E quando a gente olha, Katrina, até o ano passado, né, ano passado tem registros, né, eu fui procurar isso de escolas ainda que estavam sendo entregues, reconstruídas, né, ao longo desse tempo, 20 anos depois, né, teve um total de aporte de 160 bilhões de dólares em 20 anos. Né? E aí vem esse ponto, com todo esse esforço, o governo americano chegou a ter 50 mil homens do exército na reconstrução de Katrina nos meses seguintes. 20 anos depois, a população de New Orleans é 20% menor hoje do que era no evento quando foi em 2005, né, no Katrina. O Rio Grande do Sul, né, que eu já mostrei do ponto de vista macro da população, que já tem um desafio grande do ponto de vista de estrutura demográfica e saldo migratório negativo, agora tem esse desafio adicional, né, que não é pequeno, e é um desafio. Se tem falado muito isso no Estado, e eu concordo, né? É normal em eventos dessa natureza, assim, a solidariedade que foi muito intensa, né? E aqui estamos falando com pessoas dos estados vizinhos, de Santa Catarina, Paraná, principalmente Santa Catarina, muito solidário, com muita ajuda ao Estado, mas a solidariedade ela tem prazo limitado também, porque, enfim, as pessoas precisam tocar a vida, né? A sociedade segue e existem outras tragédias, outros desafios, mas o Rio Grande do Sul vai ter que lidar com essa reconstrução. Então, assim, é um impacto muito grande, né? A gente tem diferentes estimativas, a gente pode, se a gente for somar estoque de capital, destruição já detectada, mais seguros, automóveis, estradas. Esteve o Rio Grande do Sul, aproximadamente 200 mil automóveis foram totalmente destruídos ou parcialmente destruídos. Então, assim, tem um desafio de curto prazo, mas tem um desafio grande de longo prazo, que é o que está muito, eu diria, na cabeça dos tomadores de decisão, seja do ponto de vista de empresas, seja do ponto de vista de famílias, né? Aqueles que podem, que assim,
E se acontecer de novo, né? Com a recorrência que nós temos visto desses eventos? A gente está falando do evento drástico de maio, o mais intenso, mas quando se pega no Rio Grande do Sul os 4 eventos mais extremos em termos de precipitação pluviométrica, teve a famosa grande enchente da década de 40, e as outras 3 foram concentradas num período de 7 meses, né? Desde setembro do ano passado. Então, acho que o grande desafio da sociedade do Rio Grande do Sul não é só reconstruir pontes, estradas, o aeroporto, claro que isso é importante, dar moradia para as pessoas, mas assim, é a diminuição da incerteza em relação ao futuro. Né? O que a sociedade, Estado, setor público, setor privado vão fazer em termos de reconstrução, de melhoria de resiliência climática? Né? Nós vamos para uma direção como a Holanda fez. A Holanda, né, depois de várias enchentes, fez um programa que se chama Room for the River, né? Que tu pode falar mais propriedade do que eu, mas tomou essa decisão de intervenções, de formação de canais para que a água pudesse escoar, fazendo isso junto com intervenções urbanas. Claro que um modelo de investimentos ao longo de muitos anos, né, com uma governança tipicamente holandesa de longuíssimo prazo, com comunidades todas coordenadas, né, numa região extensa, respondendo ao rei. Mas é o fato que eu acho que esse é o grande desafio, né, que o Rio Grande do Sul tem. Né? Claro que emergencialmente está muito em voga essa discussão. O que ele pode fazer? Eu acho que ele realmente precisa ter uma solidariedade financeira da União. Né? Isso pode vir em aumento de prazo. O Rio Grande do Sul já teve um alargamento do prazo para pagamento nos próximos 3 anos. Isso é um recurso considerável, mas ele tem uma dívida muito pesada que depois vai voltar. Isso não é uma reconstrução de 1 ano, 2 anos, como mostram as experiências internacionais, são muitos anos. Né? Mesmo com esse perdão temporário de pagamento da dívida, que dá alguma coisa como uns 12 bilhões de reais em 3 anos, o Rio Grande do Sul não tem essa liberdade para usar, porque ele entrou no regime de recuperação fiscal. Então, por exemplo, em tese, ele só poderia usar esse recurso para fazer obra pura, mas ele não pode contratar um engenheiro para fazer a estrada, para fazer a ponte. Então, tem uma série de desafios aí que são importantes. Acho que é uma justificativa. Eu fui secretário da Fazenda no momento de fazer ajuste fiscal, sou um defensor de responsabilidade fiscal, mas eu acho que é importante lembrar que uma união, uma federação de estados, ela tem princípios também de solidariedade. O Rio Grande do Sul, como um estado relativamente mais rico na União, como os estados do Sul são, sempre transferiram mais recursos de arrecadação de impostos para estados mais pobres. Isso é natural, é normal, mas esse é um momento específico onde faz sentido a federação, eu diria, ter uma solidariedade maior ao longo de algum tempo, para que o próprio estado, que é um estado importante do ponto de vista econômico, consiga se recuperar. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Então, para finalizar e não me estender ainda mais, e ficar no tempo que tinha sido me dado, eu resumiria dizendo o seguinte, né? O Rio Grande do Sul já tinha desafios estruturais de longo prazo relevantes, tá? Do ponto de vista do dinamismo de crescimento econômico. Mesmo o tema água já era talvez o principal tema de destruição de valor, né? Com demografia, e então a tragédia climática, o evento de maio, né? Que faz essa destruição de infraestrutura, de capital, mas mais do que isso, põe no horizonte na frente esta incerteza maior sobre as decisões de longo prazo, de empresas, de famílias, de permanecer no Estado. Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que a sociedade, de uma maneira organizada, isso não é tarefa só de um governo, né? Vai ser tarefa de alguns governos à frente, não só o governo estadual, mas governos municipais, poder público, União e a sociedade organizada, o setor privado, vão conseguir construir, né, um conjunto de soluções e dar esta tranquilidade para a sociedade de que, enfim, se ocorrer outro evento como esse, ou próximo, ou semelhante, nós não teremos o mesmo nível de destruição no Estado. Esse eu acho que é o grande desafio que eu vejo, e eu fico por aqui, termino por aqui. Muito obrigada, Odi, pelas contribuições, né? Agora eu quero chamar o senhor Carlos Tussi para a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje falando sobre este assunto. Eu vou só um minutinho que eu vou colocar minha apresentação. Então vamos falar sobre as condições climáticas e das condições de inundação. Inicialmente, eu vou começar colocando algumas figuras para as pessoas entenderem a diferença de variabilidade e mudança climática. A variabilidade é um processo de longo prazo. Aí à direita vocês têm a temperatura do globo desde os anos 600 depois de Cristo, mostrando que ela estava acima da média, próximo das temperaturas atuais. E ao longo do tempo ele voltou para a média, caiu, teve um período bastante frio na época de 1400 a 1800, que é a pequena era do gelo. Nos anos 1800, em Londres, chegava a congelar o Tâmisa, né? E depois foi subindo. Chegando em mais ou menos 1950, ele cruzou a média e vem subindo, e agora ele está exponencialmente subindo nos últimos anos, em função da mudança climática. Portanto, o que nós temos hoje não é variabilidade climática, mas uma combinação
de variabilidade climática com mudança climática. Então, esse é o cenário. E o que é mudança climática? Vocês já ouviram falar do efeito estufa? Ele não é novo. Naturalmente, a diferença de temperatura do globo, se não houvesse efeito estufa, seria 33 graus centígrados menores. O efeito estufa que está ocorrendo e agravando é a emissão de gases na atmosfera, que faz com que aumente esse efeito do estufa já existente na atmosfera, que é principalmente o efeito da onda de calor, que tem um comprimento de onda longa e não consegue ultrapassar as nuvens da atmosfera. Esse é o processo básico. Nessa figura, ela ilustra um pouco desse processo. E esse é o processo que está ocorrendo, agravando e aumentando a temperatura do globo. A adaptação climática é a gestão dos recursos hídricos, é baseada em séries. Todos os projetos que se desenvolveram ao longo do tempo são baseados em séries do passado. A gente chama séries estacionárias, que as estatísticas dessa série não mudam com o tempo. Com o efeito de mudança climática, você torna as séries não estacionárias, ou seja, que elas têm mudança de tendência com o tempo e, portanto, você tem que se adaptar a essas novas condições. E, para isso, se adaptar não só os estudos e projetos, como a sociedade, com maior resiliência climática. E aí, parte do trabalho dos estudos e projeto é fazer a avaliação desses cenários climáticos e usando os cenários do IPCC, introduzindo os principais efeitos para poder avaliar o impacto. Nós, por exemplo, como empresa, fizemos em 2019 a avaliação do vertedor de Itaipu, bacia de 1 milhão de quilômetros quadrados, e consideramos mudanças climáticas como um fator que poderia alterar aqueles condicionantes. Esse é um exemplo típico de tipo de problema. Nas inundações, é importante separar que tem dois tipos fundamentais de inundação. A inundação ribeirinha, que é aquela que o rio sai da sua calha menor e inunda a vizinhança, em rios médios e grandes, que é mais ou menos o que aconteceu todo o estado do Rio Grande do Sul que teve essa enchente, é uma enchente ribeirinha. Geralmente o processo é natural e o efeito é da ocupação errônea dos espaços de risco junto aos rios. E você tem um outro tipo de inundação dentro das cidades, que é da drenagem urbana, que ela sofre grandes alterações da magnitude das cheias devido à forma como se urbaniza a cidade e impermeabiliza o solo. E você tem aumento de 700% na vazão, devido a essa urbanização em pequenas bacias urbanas. Esse não foi o tipo de inundação que ocorreu agora, mas é o tipo de inundação que no Brasil tem um impacto significativo, principalmente nas grandes metrópoles, e aumentando ao longo do tempo devido ao próprio desenvolvimento urbano sem controle dessas áreas. Mas nós vamos nos concentrar nas inundações ribeirinhas. Aqui, falando do Rio Grande do Sul, você tem aquela área colorida da bacia do Guaíba e depois das lagoas até a saída no mar. Você tem cerca de 140 mil quilômetros quadrados de bacia escoando, saindo no mar. Portanto, toda a chuva que cai nessa área corre por todo esse espaço. E foi aonde ocorreu a maior parte dos impactos nessa enchente. Como foi o processo climático? Nós terminamos um ano de El Niño, que praticamente terminou recentemente, está para começar uma Laninha. Ocorreu um oceano Atlântico muito quente, muito mais, a temperatura maior que se observou. Nós tivemos 11 a 13 meses consecutivos de recorde mundial de aumento de temperatura, do valor máximo de temperatura do globo já registrado, nos 172 anos de idade, e um bloqueio de sistema de alta pressão, que tem provocado, ao longo dos eventos históricos, os grandes impactos de inundação. Esse bloqueio se forma lá em Santa Catarina, um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo da enchente, como aconteceu em 41 e 83, só que em 83 a enchente foi mais no Rio Uruguai. O bloqueio fez com que o impacto ocorresse mais no Rio Uruguai. E agora, 2024, muito mais na região do Guaíba. Então, esse bloqueio meteorológico ele ocorre, sempre vinha ocorrendo. O que aconteceu demais em relação aos anteriores, como nós estamos vendo? Ocorreu que o oceano está muito mais quente e a quantidade de água precipitada foi maior, como nós vamos mostrar mais adiante. O impacto de inundação ribeirinha ocorreu em pelo menos mais de 400 cidades, 182 mortes e 2,3 milhões de pessoas afetadas, numa área de abrangência de, no mínimo, 140 mil quilômetros quadrados, que engloba as bacias. Não estou dizendo que em todas as áreas tiveram inundação, mas englobam trechos de rios que foram inundados, principalmente nas bacias do Guaíba e cerca de metade do estado, e a água pode levar 40 dias para escoar da cabeceira até o mar, nesses períodos dessa bacia e nessas condições.
Aqui a abrangência, o Taquari teve grandes velocidades, variação de 20 metros de nível em lajeado, altíssimo, destruiu muitas partes das cidades pela velocidade da água. E o Taquari, as vazões máximas que ocorreram no Taquari, elas estavam próximas da envoltória mundial para a mesma área de bacia. Na região metropolitana de Porto Alegre, a variação de nível é menor, mas a duração da enchente é maior, porque você tem uma grande planície. E existia uma proteção de inundação em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. A de Porto Alegre não foi superada, mas por problemas de operação e manutenção, a água entrou para dentro do sistema. Fundamentalmente foi uma falha do sistema. Se ele não tivesse falhado por essas condições, Porto Alegre praticamente não teria inundado só as áreas das ilhas. Infelizmente, foi o que ocorreu. E Canoas, infelizmente, mesmo estando rio acima de Porto Alegre, estava com cota de inundação do nível mais baixo que Porto Alegre. E São Leopoldo também foi superado pela enchente. E na região das Lagoas e Costa, você teve grandes inundações de uma grande duração em diferentes áreas. Um pouco da inundação em Porto Alegre, estimadas na época, Canoas e Porto Alegre. Aqui a comparação das duas enchentes, 1941 e 2024. Olhem e observem que a cheia de 41 é azul e a outra é vermelha. Não tem nada a ver com o time de futebol. Coincidência. Na realidade, a cheia de 41 foi no passado, levou 15 dias. E a cheia de 2024 ocorreu em apenas 5 dias, com intensidades muito maiores, com volumes muito maiores, que aconteceu em 1941. Né? Vocês teriam uma ideia, na ponta da cadeia, no trecho mais estreito, entre o Delta do Jacuí e o Guaíba, chegou a se medir 37 a 40 mil metros cúbicos por segundo. Isso corresponde a 3, 4 bilhões de metros cúbicos por dia. Né? E vejam os volumes de águas envolvidos. Aqui as cotas de inundações em Porto Alegre, desde 1899, tem uma marca de enchente de 1873, portanto são 125 a 150 anos, né? Onde de 41 e 2024 se destacam. Né? E aqui a curva de probabilidade das enchentes de Porto Alegre. Você tem ajuste empírico e o ajuste de uma distribuição estatística, mostrando que 41 e 24 são outliers, estão fora da tendência, porque eles provavelmente têm um tempo de retorno muito maior que os dados. Né? Portanto, pode-se chegar a tempos de retorno muito altos, com bastante incerteza, se você analisar hoje. É mais ou menos como em Blumenau, quando você pega os dados de Blumenau, que tem marca de enchente desde 1852 até hoje, que seriam mais de 170 anos. Quando você pega a série medida de 35 para cá, você verifica que os maiores eventos ocorreram em 1911, 1880 e 1852. Portanto, para nós, talvez falte algumas enchentes para fechar a análise mais das probabilidades desses grandes eventos. Dessa enchente, tem um fator muito interessante. Esse gráfico da direita mostra a variação em relação à média das precipitações em Passo Fundo, mostrando que no Rio Grande do Sul teve uma seca logo depois da cheia de 41 de 10 anos consecutivos, de 1942 a 51. Foi provavelmente essa seca que motivou o gaúcho a mudar de estado numa determinada época, há muitos anos atrás, porque ele não tinha sustentabilidade econômica no campo, porque o solo tem pouca profundidade e com muito tempo de seca, ele perde a disponibilidade hídrica. E isso marcou muito o estado naquela época. Hoje, depois dessa época, dos anos 60 para cá, em média, a seca é cada 5 anos, em média. E isso representa uma perda de 6 a 8% do PIB do estado nesses anos de seca. Portanto, a importância das perdas econômicas, tanto na seca como na inundação. Portanto, o que faz a grande necessidade de você ter resiliência para esse tipo de evento. Grande vulnerabilidade econômica, somente com as secas é o primeiro estado em prejuízo em desastre natural, necessidade de desenvolver uma gestão integrada de longo prazo para aumentar a resiliência e gestão institucional estruturada com participação, setor privado, estratégias definidas com metas definidas e um plano de ação. As medidas potenciais, as medidas estruturais, que são 2 tipos de medidas, geralmente estruturais e não estruturais. As estruturais, a viabilidade econômica é muito baixa, porque o teu investimento é muito caro. Depois eu vou falar do exemplo do caso americano, como que eles tratam essas 2 tipos de medida. E as medidas não estruturais, as principais, são o zoneamento do espaço de risco, sistema de alerta e seguro de inundação. No seguro de inundação nós não temos no Brasil.
mas podemos trabalhar no zoneamento e no sistema de alerta e tentar colocar um sistema de seguro. Nas medidas estruturais, não é possível em muitos lugares, porque você só pode fazer diques onde tem uma variação que no máximo de 6 metros um dique pode ser construído. Além disso, o risco é muito grande. Reservatório só para pequenas bacias. E mudar o leito do rio, nós estamos falando de bilhões de dólares, então não é viável. Né? Portanto, os diques próximos de Porto Alegre e na parte do litoral das lagoas ainda é viável, mas nas bacias mais a montante não, pela dificuldade, pela grande variação de nível dessas condições. Portanto, provavelmente as medidas mais extensivas que se pode tomar são as medidas não estruturais. E aí vocês têm um mapa à direita, o zoneamento, onde você define a zona, você faz a zona de passagem de enchente, que é mais ou menos como os holandeses fizeram no Run of the River, delimitando aquela área onde as velocidades de escoamento maior, onde tem maior frequência de inundação, para que não seja ocupada. E é o espaço definido para o rio. No caso de secas, a previsão de curto de prazo subsazonal, estacional e cenários climáticos permite você gerenciar um pouco o teu plantio, saber com antecedência a seca que vem e o que você pode plantar e o que você pode fazer e se você tem irrigação, como se deve se preparar. O seguro e o aumento do armazenamento de água, considerando a década de 40 como informação. Quando você dimensiona sem a década de 40, o teu erro é 50% no volume necessário. Portanto, é muito importante levar em conta aquela década de 40, que ela vai se repetir. Não se sabe quando, mas vai se repetir. As experiências. A americana, nos anos 70, eles definiram que o programa principal era o sistema de alerta, o zoneamento de inundação e o seguro. Eles criaram um programa de seguro nacional, que a cidade entra no programa de seguro e o cidadão daquela cidade tem direito a fazer o seguro. Então, é um mecanismo interessante. E medidas estruturais só é aprovado quando existe benefício-custo no projeto. Quando a redução das enchentes, o custo da redução das enchentes é menor do que os prejuízos que ocorreriam. E, para isso, precisa ser aprovado no Senado americano. E aí o governo americano entra com 65% de subsídio e o local com 35%. Tem que botar a mão no bolso e pagar os 35%. O que aconteceu em Katrina? Isso me contou um engenheiro do Corps of Engineers que lidava com esse assunto. E a cidade, o Corps of Engineers tinha um projeto para furacão nível 5, e a cidade foi para o Senado, mas a população que não queria pagar os 35% da parte deles motivou os seus senadores a não aprovar o projeto. Bom, o resultado deu o que deu. Prejuízo para muitas dessas pessoas que não queriam pagar a sua parte. Então, mas esse é um sistema bem... No Brasil nós não temos nada parecido, nem próximo disso, em termos de gestão. Alemanha e Inglaterra combinam medidas não estruturais, com seguro e zoneamento, entre outros. Eu estou já terminando, né? Gestão de riscos e eventos sistêmicos, portanto, a área de desastres naturais tem limitada a recuperação de custos e que não tem viabilidade de ações ao longo do tempo. Então, é um setor que precisa de impostos, né? Dinheiro de impostos. A inundação em Ribeirinha está dentro do âmbito da Lei de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas. Terceiro objetivo da lei são eventos extremos. Mas nenhum plano de recursos hídricos aborda o assunto. Esse é o grande problema. A drenagem urbana está no âmbito do saneamento, mas nenhuma cidade brasileira tem esse serviço adequado. Portanto, nós somos... e todo prefeito que fala toda vez que se fala com uma prefeitura para botar taxa de drenagem, para ter serviço de drenagem, nenhum prefeito tem coragem para botar mais um imposto. Então, nós estamos num ciclo vicioso de falta de decisão e falta de serviço. O que nós estamos pagando pelo prejuízo e não pelo serviço. Bom, aqui é uma proposta que nós fizemos num estudo recente para a ANA, que é financiado pelo BID, que foi a governança federal estadual de recursos hídricos e a governança local. Aqui, a estrutura da governança federal, proposta, gestão de inundação ribeirinha, dentro de um programa, leis e regulação, financiamento, como fazer financiamento, como as cidades podem ser financiadas, né? Capacitação e um programa de longo prazo de ciência e tecnologia e programa de longo prazo. E a nível local, a nível do município, dentro do âmbito do saneamento, como tratar cada um dos dois eventos e o prestador de serviço de drenagem urbana e a recuperação de custos. Esse é o grande dilema. Não sai nada no Brasil porque os municípios não têm coragem de ter a recuperação de custo em drenagem urbana e nesse serviço. Esse é o grande dilema. Em conclusão, o Brasil perde somente com inundação ribeirinha da ordem de 70 bilhões por ano. Não existe programa ou política sobre o assunto, apesar de ter uma legislação como o de recursos que tem como objetivo. Os planos de recursos não tratam do assunto. Eu falei desse ponto que nós apresentamos,
no Rio Grande do Sul é possível usar previsão e alerta de vazões, reduzindo impactos na região metropolitana, que existe DICS, e, portanto, é possível fazer muita coisa e recuperar as condições dos estados. Um dos focos deve ser no desenvolvimento de medidas não estruturais de zoneamento e sistema de alerta e potencialmente seguro. Mas o grande dilema de todo esse setor é falta de recuperação de custo. É isso que eu queria apresentar, por ser um pouco sintético. Olá, obrigada, Carlos Tucci. Vamos seguir para o painel com o tema Efeito dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul na carteira de clientes e perspectivas de apoio às empresas e demais agentes econômicos do Estado, com os palestrantes Leonardo Bussato, representando o BRDE, e Cláudio Gastal, o Badesul. Leonardo Bussato é diretor de planejamento do BRDE, economista formado pela UFRGS, mestre em economia do desenvolvimento pela PUC-RS e pós-graduado pela UFRGS. Já foi secretário estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, secretário extraordinário de parcerias do RS, secretário da Fazenda de Porto Alegre, subsecretário do Tesouro do Estado. Já atuou na Secretaria Estadual de Planejamento e como auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. Cláudio Gastal é o atual presidente do Badesul Desenvolvimento, a agência de fomento do Rio Grande do Sul. Gastal é analista de sistemas e mestre em sistemas de informação. Atua há mais de 20 anos nas áreas de gestão, gestão pública e competitividade. No setor público, foi secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul e secretário executivo da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade da Presidência da República. Sejam bem-vindos. Agora eu passo a palavra para o Leonardo Bussato. Boa noite a todos. Inicialmente, queria saudar aqui primeiro o presidente do COFECOM, Paulo Dantas da Costa, né, que nos honra com a sua presença aqui virtual no nosso evento. E também, no nome do Bruno Lanzer, o nosso presidente do Corecon, saudar os demais presidentes dos Corecons de Santa Catarina e do Paraná e agradecer muito pelo convite, né? Convite de encontro de economistas da região sul. Eu sempre fico muito feliz de poder voltar a falar com os colegas e amigos. E queria também fazer uma saudação especial ao meu ex-chefe, colega e amigo, Aode Cunha de Moraes Júnior, que fez, como sempre, uma brilhante explanação, e o professor Carlos Tucci, que eu já tive a honra de ouvir no encontro da FAMURS, e que é sempre muito inspirador e interessante ouvir quem realmente conhece. Espero que a gente possa, a partir desse evento drástico e climático que a gente teve no Rio Grande do Sul, ouvir mais os cientistas, os especialistas, para que, quando acontecer novamente, né, que a gente aprendeu que isso é uma questão só de quando, né, e poderá acontecer em Santa Catarina, como já aconteceu na região de Blumenau e Paraná, a gente possa estar mais bem preparado. Bom, eu atualmente sou diretor de planejamento do BRDE e faço parte de um dos 3 bancos aqui da região sul do Rio Grande do Sul, né? O BRDE é um banco que atua nos 3 estados, inclusive, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu sou atualmente diretor por parte do Rio Grande do Sul. E vou trazer aqui, já de imediato, vou tentar compartilhar a tela, um pouco do papel que o BRDE, né, tem nessa reconstrução. Tá? Vou botar aqui a modo da apresentação. Acho que todos enxergam, né? Me confirmem, ok? Sim. Então, acho que o cenário econômico o Aode já trouxe, né, um pouco do cenário aqui climático, né, o professor Carlos Tucci trouxe, e o BRDE, ele, dentre das iniciativas que o próprio Aode trouxe de necessidade para a reconstrução do Estado, o BRDE é um ator, obviamente não é o principal ator, mas ele é um ator do lado do crédito, né, porque a necessidade de reconstrução também necessita, dentre várias fontes de recursos, o crédito, para a reconstrução tanto das pessoas físicas e jurídicas, e no caso do BRDE aqui, mais focado na pessoa jurídica, nas empresas e nos municípios, que é o papel do BRDE. Então, vou trazer rapidamente aqui, nessa apresentação, um pouco do panorama do que o BRDE tem atuado, né? Um pouco do impacto na nossa carteira inicialmente, para vocês terem noção do que aconteceu com os nossos clientes, e também um pouco das iniciativas que estão muito articuladas, tanto via governo federal, através do BNDES, que é o nosso grande parceiro, como também aqui do governo do estado. E né, o BRDE está tentando fazer a sua parte aqui, vou trazer alguns números para vocês terem noção do que está acontecendo aqui, qual é o papel que a gente está trazendo aqui de medidas para a retomada. Então, um gráfico aqui, que está pequeno, mas aqui a ideia é muito mais mostrar a noção de grandeza. A gente olha na curva azul, é o total da inadimplência dos clientes do BRDE. Né? O BRDE tem historicamente uma inadimplência baixa, ao redor de 1,8% a 2% da sua carteira. Né? Ela é muito baixa se eu considerar um banco comercial. E nas barrinhas, né, que a gente vê aqui, a barrinha mais escura já eram os clientes do Rio Grande do Sul, que por algumas questões conjunturais já vinham com maior dificuldade, né, ao redor de 3% a 4%. E a gente vê que nos meses de junho e julho, a inadimplência que vinha antes do evento climático aqui, especialmente aqui no mês de abril, em 4%, mais que dobrou, né, quase 2,5 vezes aqui, chegou a quase 10% de inadimplência no mês de junho e julho, algo completamente fora da curva para o BRDE e também para... Então, eu trago aqui um pouco para mostrar que o que acontece, né?
os nossos clientes, que são basicamente empresas e municípios, mas mais empresas, acabaram não tendo condições de pagar a parcela, né? A gente considera um atraso de 15 a 30 dias aqui, de pagar a parcela no prazo. Obviamente, né, a gente teve que endereçar esse aspecto, mas para vocês terem noção do tamanho da grandeza, ou seja, uma elevação muito significativa na adimplência que teve que ser tratada. A primeira medida que o BRDE trouxe aqui, então, foi o que a gente chama de standstill, né, que é basicamente a postergação por até 12 meses de todos os clientes que foram afetados pela inundação, pela enchente. Nesse caso aqui, a gente foi muito amplo. Aqueles clientes, aquelas empresas que não tinham condições de pagar as suas parcelas, entraram em contato com o banco e nós postergamos até 12 meses, aqueles que queriam, porque tiveram, obviamente, empresas que não foram tão afetadas, e a gente teve, do nosso total da carteira aqui, uma carteira ativa aqui, em torno de 16 a 17 bilhões de reais, somente nos 3 estados, sendo que mais ou menos um terço, aqui nós estamos falando de 6 bilhões de reais de carteira, 1 bilhão, né? Então, quase 20% da carteira nós tivemos aqui de postergação, ou seja, as empresas pediram para não pagar nada, nenhuma parcela, nos 12 próximos meses, a contar da efetivação, que aconteceu basicamente no mês de julho e agosto. Então, foram 236 clientes que tiveram essa postergação. Então, ou seja, é um alívio de caixa, né, para as empresas poderem se reerguer. Ao invés de pagar uma prestação de um endividamento, a gente repactou essa dívida no prazo restante que ele tinha para pagar e aliviou o caixa das empresas, porque naquele momento, o que a empresa precisa? Ela precisava ter fôlego para pagar seus funcionários, comprar insumo, recuperar equipamentos, recuperar material e voltar a produzir, que é o que mais importante nesse momento, é dar um choque de liquidez aqui para as próprias empresas. Aqui, só em termos de gerais de pedido, né, o que a gente teve em termos de municípios em calamidade e em emergência, né, porque nós tivemos aqui quase todos os municípios do estado em situação de calamidade e emergência, mas a gente tratou de maneira distinta. Aqueles em calamidade, uma suspensão de até 12 meses, e em municípios em situação de emergência, 6 meses. O crédito rural também houve a postergação, né, o BRDE, assim como o Badesul e outros bancos, né, Banrisul, Banco do Brasil, tem uma carteira de crédito rural muito forte, e houve aqui a postergação do vencimento das parcelas de maio e julho para 15 de agosto, permitindo assim um fôlego também para o nosso cliente rural. E o PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar Emergencial, também um valor adicional só para o BRDE, 78 milhões de reais. Então, o primeiro ação de curto prazo obviamente, considerando a situação atual, quem não puder pagar e não quiser, se faz um standstill, né? Se faz uma postergação de parcelas até 12 meses, dependendo do tipo de cliente. E o que nós tivemos de novos ingressos, né? Nova injeção de capital, né? Novas linhas de financiamento para poder movimentar a economia. E aqui eu dividi entre tipologias para todo mundo entender, até já dar um pouco do cenário, como é que um banco de desenvolvimento atua, assim como é o Badesul, assim como é o BNDES, um banco que tem um viés muito mais de desenvolvimento econômico do que comercial, propriamente dito. Então, foram 400 milhões de reais a mais de um recurso para inovação, né, que é recurso através da FINEP, que é o Fundo Nacional de Projetos focados em inovação. Foram 400, só isso aqui, só números do BRDE, né? Foram 400 milhões de reais a mais de recursos, né, além do standstill para os atuais devedores do financiamento da FINEP, em que a gente já teve aqui quase totalidade dos recursos aprovados, em 16 operações, aqui de quase 400 milhões de reais. E isso foi colocado, esse recurso da FINEP extra foi para a reconstrução de empresas inovadoras, ou seja, reconstrução de projetos que, né, já haviam sido financiados pela própria FINEP e que tiveram que ser reconstruídos, sejam equipamentos, máquinas, eventualmente até a própria estrutura física da empresa. Turismo, né? Outra vertente muito forte que o BRDE tem. O BRDE é um financiador muito forte do turismo aqui na região sul, né? Especialmente no Rio Grande do Sul. E tivemos, obviamente, um setor muito afetado. O setor turístico, né? O trade turístico, talvez seja o setor mais sensível às questões exógenas. Ou seja, qualquer questão que fuja um pouco, né? Seja uma seca, uma enchente, um deslizamento, ou até, obviamente, no nosso caso aqui, o fechamento do aeroporto, que é caótico para o setor turístico, né? Porque a maior parte dos nossos turistas vem pelo aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Então, o Ministério do Turismo, através do Fundo de Turismo, que é o FUNGETUR, colocou mais 50 milhões de reais para a reconstrução das empresas aqui do ramo turístico, né, FUNGETUR, além do standstill. Nós já tivemos muito mais demanda, inclusive, né, foram 18 operações aqui que foram protocoladas no BRDE, e a gente já contratou, ou seja, já fez essa nova contratação de 34,25 milhões, ou seja, uma demanda maior que a oferta de recursos. Inclusive, tentando gestionar aqui junto ao Ministério do Turismo a ampliação desse montante, porque o setor turístico, como eu falei, talvez é aquele mais sensível às questões de crise. Na primeira, às vezes nem uma questão de crise efetiva, a percepção de uma crise já faz com que a família, a pessoa, postergue uma viagem, reduza o seu custo de viagem, porque é um item não essencial, né? Não é essencial do ponto de vista da família. Então, ela posterga muitas vezes a decisão de fazer uma viagem mais custosa ou até não viaja, porque é o primeiro item talvez a ser cortado e talvez é o último item a ele retomar o seu gasto, é a questão do turismo. Então, mais um ponto importante aqui que a gente trouxe.
Também, né, aqui foi amplamente anunciado, né, um crédito emergencial do BNDES de 15 bilhões de reais, né, para pessoas físicas, especialmente empresas, né? Esses 15 bilhões eles foram segmentados por tipologia para o BNDES de grandes, pequenas e médias empresas e também MEIs, microempreendedores individuais, e também foi dividido entre financiamento para investimentos, reconstrução de estrutura física, ou seja, fábricas que foram afetadas ou empresas que foram afetadas na sua estrutura física, também a questão dos equipamentos que foram afetados, ou seja, teve que se comprovar o dano efetivo ao equipamento, mas também o capital de giro, né? Porque nesse momento, como eu falei, as empresas muitas vezes elas precisam um fôlego extra para retomar a sua compra de insumos, pagamento da sua folha, né? Os funcionários, né, não poderiam ser demitidos, não deveriam ser demitidos, então muito desse recurso foi para capital de giro. Isso foi amplamente divulgado e todos os bancos que atuam na região sul puderam operar, aqui seja bancos comerciais, seja bancos públicos, seja bancos de desenvolvimento, seja cooperativas de crédito. E o BRDE, desses 15 bilhões, né, recebeu uma demanda de 400 bilhões de reais. Né? A gente sabe, por exemplo, que o Banrisul teve mais de 1,5 bilhão de pedidos, né? Mas em função das regras desse fund, desse crédito, que foram colocados pelo BNDES, né, foram protocolados com sucesso somente 107,39 milhões, 108 milhões praticamente, que foram protocolados porque atendiam os requisitos aqui desse recurso, sendo que 11 operações, totalizando 52 milhões, foram para capital de giro, ou seja, para dar aquele fôlego na empresa para retomar essa operação, e uma para que reconstruir a sua estrutura física desse investimento. Ou seja, muita injeção de capital, obviamente esse capital não é um recurso orçamentário, de orçamento da União, do Estado, a fundo perdido, que também ocorreu, né? Seja para a pessoa física, seja para microempreendedores individuais, mas para as empresas poderem voltar a ter fôlego e retomar. E todos esses créditos, obviamente, com um período de carência que permita a empresa voltar a operar, voltar a gerar receita para poder pagar ali na frente. Então, o BRDE também foi um operador desse crédito emergencial do BNDES. Também, né, uma questão que foi muito importante, muito simbólica, que nossos parceiros multilaterais, como a gente tem, né, uma relação muito próxima de captação de recurso internacional com a FD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, a CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o NDB, que é o novo Banco do Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, todos eles aqui prontamente se solidarizaram com o Rio e permitiram aqui algumas ações de curto e médio prazo, que eu vou trazer também aqui, através do BRDE, porque o BRDE acaba sendo um intermediário na captação desse recurso internacional e a colocação na região sul, e nesse caso, especificamente para o Rio Grande do Sul. Então, em termos de valores aqui, né, 47 milhões do BID, né, de dólares, né, 9 milhões de euros, no caso da FD, e 27 milhões de dólares da CAF. Esses recursos nós já tínhamos operações contratadas, e esses 3 bancos multilaterais, eles permitiam que a gente chama de descontingenciamento, que é usar esse recurso de maneira livre. Geralmente um banco de desenvolvimento, um banco multilateral, ele tem os seus mandatos, né, ele financia alguns tipos de projetos, que são mais restritos ou menos restritos, dependendo do seu mandato, dos seus controladores, dos seus sócios, mas nesse caso houve uma flexibilização muito grande, permitindo inclusive utilizar para capital de giro. Né? Então foi uma medida muito rápida e excepcional que esses 3 bancos permitiram aqui para o Rio Grande do Sul, e a gente já está operando aqui, né, recursos desses multilaterais, porque realmente a repercussão do que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma repercussão mundial. Né? Todos os boards, as diretorias desses bancos tiveram conhecimento e a gente recebeu muitas mensagens de solidariedade também, de imediato, a possibilidade de utilização de recursos de maneira mais flexível que nós já tínhamos, e também, no caso de 2 grandes operações que o BRDE aqui também está já construindo aqui, junto com tanto o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, quanto o NDB, somente para a reconstrução do Rio Grande do Sul, né, em que pese o BRDE atua nas 3 estados da região sul. Aqui é uma exceção, que até é uma solidariedade que os outros estados estão tendo com o Rio Grande do Sul, de permitir que esse recurso seja somente para o Rio Grande do Sul. 2 grandes operações, que vão ser de 500 milhões de dólares no total, nós estamos falando aí de mais de 2,5 bilhões de reais, né? Lembrando que o BRDE empresta ao ano no estado do Rio Grande do Sul 2 bilhões, ou seja, nós estamos falando de quase um ano a mais de financiamentos para o Rio Grande do Sul, com foco, no caso do BID, mais de micro e pequenas empresas, com prazo de até 25 anos de pagamento. E no NDB, que é o Banco dos BRICS, mais focado em infraestrutura pública e privada, ou seja, pode ser financiado pontes, estradas vicinais, escolas, postos de saúde, enfim, toda a infraestrutura pública e privada também, que eventualmente possa ser necessário aqui, saneamento, energia elétrica, enfim, também até 20 anos. São 2 operações que o BRDE aqui está já negociando, já inclusive protocolou o pedido junto ao governo federal da sua garantia soberana. São operações que precisam do aval da União, e a gente espera em breve aqui contar para poder também, né, financiar a reconstrução no estado do Rio Grande do Sul. E, por último, o último programa que o BRDE tem nessa conjunto de ações aqui para reconstrução é um programa próprio que nós criamos, chamado Enfrente RS, que é o Programa de Apoio à Retomada. São 325 milhões de reais de recursos do BRDE destinados às empresas dos municípios em calamidade pública. Né? A gente tentou ser mais flexível em algumas questões, né, para complementar as operações que o BNDES está colocando aqui, mas também com alguns segmentos prioritários definidos pelo próprio governo do Estado. Quais seriam? Né?
O mercado público de Porto Alegre, os seus permissionários também da estação rodoviária de Porto Alegre. Quem é daqui sabe que foram dois equipamentos públicos essenciais para qualquer cidade, né? O mercado público e a rodoviária, que foram completamente alagados, né? Mais de 2 metros de água em cada um deles. Os comerciantes, os permissionários da CEASA, né? Que é a central de abastecimento do estado, em que que basicamente boa parte dos alimentos são comercializados, também ficou completamente debaixo d'água. As empresas do chamado Quarto Distrito, que é uma região industrial da cidade de Porto Alegre, que foi completamente alagada. Quem conhece Porto Alegre sabe que é a região que vai do aeroporto de Porto Alegre até a rodoviária. Uma extensa área que tem muitas empresas, inclusive de tecnologia. Quem conhece aqui o Instituto Caldeira, por exemplo, que é um instituto muito famoso de tecnologia do Rio Grande do Sul, foi completamente inundado também, então foi também um pouco foco nessas empresas. E o setor de bares e restaurantes, que é um setor que emprega muita mão de obra, mas também é muito sensível a qualquer evento climático, porque as pessoas, em qualquer crise, elas acabam cortando a alimentação fora de casa. Então, é um setor que sofreu e está sofrendo muito com a questão das enchentes. Então, foram segmentos prioritários que foram abordados por esse programa, também numa ideia de capital de giro, que são 5 anos de operação com 1 ano de carência e um custo total na ponta de 10% fixo ao ano, ou seja, muito abaixo hoje do CDI ou de qualquer operação de capital de giro que a gente tenha em bancos comerciais. É o que o BRDE também se propôs a fazer, dentre esse conjunto de iniciativas de crédito que estão colocadas para o Rio Grande do Sul, um programa aqui tentando endereçar um pouco mais alguns setores que a gente entendia que estavam carentes de recursos. Então, foi um pouco desse objetivo do nosso programa. E aqui alguns valores, né? Empresas de pequeno faturamento até R$150 mil de operação, médias empresas de 4.800 a 16 milhões de reais de faturamento ao ano, até 500 mil reais, e empresas com faturamento superior a 16 milhões de reais por ano, até 1 milhão de reais desse capital de giro de recursos próprios do BRDE. Então, para ser em apertada síntese aqui, tentar trazer um pouco o que o BRDE está trazendo de alternativas aqui, né? Acho que encerrei a apresentação, acho que alguém deve confirmar, deve ter voltado aqui. Então, para não tomar mais tempo do Gastal, eu queria só a gente agradecer aqui também para, né, poder trazer um pouquinho do papel do BRDE nesse cenário de reconstrução tão importante ao nosso estado, que eu sou um otimista. Eu acho que a gente está usando as ferramentas certas. Obviamente, precisamos um pouco mais de apoio, né, de todos os lados, mas acho que a gente está indo no caminho certo para reconstruir. Eu diria nem reconstruir, nós precisamos construir de novo em outros patamares, em uma situação mais resiliente e talvez pensar o estado do futuro a partir dessa enchente que aconteceu agora no mês de maio de 2024. Então, queria agradecer mais uma vez e devolvo a palavra aí, Fabiana, a seguimento do evento. Muito obrigada, Leonardo, pela sua apresentação, pela excelente contribuição, agradecemos muito, viu? E agora eu vou chamar o próximo palestrante, né? Cláudio Gastal, por gentileza. E daí a palavra é com você. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E, de alguma maneira, eu sou um estranho no ninho aqui, que eu não sou economista. Isso pode ser uma vantagem, uma desvantagem, depende do ponto de vista, né? Mas, e admiro muito a categoria dos economistas e tenho aprendido muito, especialmente na atuação junto ao governo, da importância, né? E eu também, uma das coisas que não foi citado ali, eu não coloco, mas eu tive durante 15 anos à frente do Movimento Brasil Competitivo, uma instituição nacional, e acabei me envolvendo muito com questões de dados, indicadores e o próprio desempenho do Estado brasileiro e a competitividade, uma série de questões de discussões que são fundamentais para o país. Eu não vou usar uma apresentação, até pela questão da hora, né, e para que a gente possa cumprir, mas basicamente vou seguir um pouco, primeiro fazer uma comparação. Se nós pegarmos, o Léo colocou ali claramente que hoje, no caso do Rio Grande do Sul, o BRDE, como banco, atua uma carteira de 6 bilhões. O caso do Badesul, eu já faço um disclaimer aqui, que é algo que eu estou fazendo desde que assumi o Badesul, uma questão importante. Nós não somos banco, nós somos uma agência de fomento, e como agência de fomento você tem algumas peculiaridades, algumas diferenças junto aos nossos parceiros de região, de estado, que é o caso do Banrisul e o caso do BRDE. E acredito que somos complementares e temos sido atuados de maneira complementar em todo o Estado e, com isso, permitindo que você consiga uma atuação mais sistêmica e enfrentar, não só agora, mas antes também, todas as necessidades de crédito e desenvolvimento do Estado. Eu sempre destaco essa questão de agência de fomento, porque, de alguma maneira, mutatis mutandis, vocês podem comparar o Badesul aí com o Badesc, no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, que era um banco e hoje agência de fomento, e como desenvolve Paraná, no caso do Paraná, né, que são agências de fomento, são vamos dizer assim, as nossas co-irmãs junto aos outros 2 estados. O Badesul, como agência de fomento, ele tem uma carteira hoje ativa de 2,2 bilhões, e ele injeta no estado do Rio Grande do Sul por ano 500 milhões, ao redor de 510, 515, o ano passado foi 525 milhões em empréstimos, em crédito para o desenvolvimento. Basicamente, a gente tem 3 grandes públicos, né?
o público empresas, vamos chamar assim, no caso, indústria, comércio e serviço, que representa ao redor de 52% da nossa carteira, o agro, seja cooperativas, o agro CPFs, ao redor de 42%, e setor público nos representa ao redor de 6%, que é as prefeituras, que nós temos uma atuação bastante presente. Hoje, ao redor de 96% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul ou pegaram, ou atuaram, ou já ou estão na carteira do Badesul com empréstimo, seja de infraestrutura, pavimentação, educação, saúde e assim por diante. Na mesma linha do que o Léo colocou, ou seja, o primeiro momento que nós fizemos, a primeira ação que foi feita no caso do Badesul para os nossos clientes, ou seja, o primeiro ponto nessa tragédia, no nosso caso, nós não tivemos o problema da água na nossa sede, né? Mas nós ficamos durante um período aí sem luz, sem isso e aquilo, mas a primeira atuação foi cuidar das pessoas do Badesul para dar e manter a operação funcionando, né? Porque o cliente, o empresário, a liderança precisava que a gente mantesse funcionando. A primeira coisa foi também a questão do standstill, 12 meses de standstill nas linhas na linha do BNDES, 12 meses de standstill para a linha do FINEP e, no caso, 6 meses de standstill para a linha do Fungetur. Basicamente, a nossa carteira se constitui de recursos BNDES, FINEP, Fungetur e alguma coisa de fonte internacional, como Fomplata, CAF, né, comunidade CAF e assim por diante. E próprios recursos próprios que a gente colocou. Mas a gente tem aí vamos dizer assim, uma dependência de ao redor de 86%, 87% de BNDES, o que nos faz aí termos uma parceria longa e grande com o BNDES. Indiscutivelmente, quando começa essa crise toda, além do standstill, esse processo de standstill, nós precisamos também começamos a cuidar a questão da inadimplência. Até assim, foi importante olhar a carteira do Léo ali. Nós não tivemos um grande impacto até o momento que nos levou a algum tipo de preocupação em termos de aumento de inadimplência na nossa carteira. Nós fizemos um acompanhamento entre os maiores clientes de maiores concentração e não foram atingidos pela enchente, então nós não tivemos um grande impacto que esteja aparecendo na nossa carteira, mas nós abrimos a questão de standstill para todos os clientes. Basicamente, hoje a gente tem essa mesma coisa que o Léo colocou, no BNDES também entramos parceiro desses 15 bilhões, eu acho que aqui é importante esclarecer algo, muitas vezes se coloca os 15 bilhões, e eu bati muito nisso, na verdade não foram 15 bilhões para o sistema financeiro do Rio Grande do Sul, foram na verdade 7, porque 8 ficou exclusivamente para o BNDES atuar com grandes empresas, e 7 para a BRDE, Badesul, Banrisul e as demais agentes, então que veio, ou seja, para atuação. Nesses 7 bilhões, hoje o Badesul está com uma linha, vamos dizer assim, na esteira no processo do BNDES, emergencial ao redor de 166 milhões, seja entre contratados, liberados, aprovados e no processo, né, 166 milhões. E também, só que uma das coisas que nos preocupa bastante, colocando aqui também o lado das dificuldades, é a não ainda definição do BNDES de aumento de limite ou limites extras para as nossas carteiras. Ou seja, no caso do Badesul, nós estamos chegando a um ponto que nós não temos mais limites para poder lançar mão do crédito que é disponibilizado, porque o BNDES não flexibiliza ou cria um teto de limite específico para a questão do emergência. Ele criou a linha, mas não criou um limite de crédito específico, e isso atrapalha bastante, porque você começa a ficar sem a possibilidade de colocar na rua. Nós temos também a mesma linha da FINEP, nós tivemos aí um incremento de 150 milhões na nossa carteira da FINEP para projetos inovadores, como também foi colocado. Também tivemos, no caso, já está totalmente utilizado, num total de 280 milhões de limite, e também sofremos do mesmo problema, ou seja, os limites da FINEP, ou seja, você também estamos chegando no momento que você não tem mais limites, até porque, diferentemente do BNDES, no caso da FINEP, o limite ele não é um limite que é renovável, na verdade é pela amortização e depois o limite é aumentado. Então, nós temos hoje um problema claro nessas linhas de inovação, que é a continuidade no próximo ano, que isso aí vai longe, porque o limite que vai estar disponível para empresas inovadoras para uma linha FINEP, que é uma linha extremamente atrativa, né, que é muito demandada, vai ser basicamente o nível de amortização que você tem no ano, e isso preocupa. Então, também tem as discussões. Estou colocando essas duas coisas do limite, que é um ponto que muitas vezes a gente vê o dinheiro disponível, mas você tem um outro gargalo, que é a disponibilidade de limites por parte dos fornecedores ou das fontes, para que a gente possa lançar mão. Então, temos também a gente no Fungetur, que é esse fundo de turismo, também recebemos os 50 milhões, como o caso do Léo colocou, e hoje nós tivemos um contato
de mais 20, 25 milhões para ser disponibilizado, e também tem entrado. Hoje, só no caso do Fungetur, nós estamos com uma carteira entre projetos aprovados para liberação e na esteira 156 milhões. Ou seja, o Fungetur, quando eu acompanho o investimento de crédito no turismo na carteira do Badesul, especificamente, cresceu muito o investimento de turismo no estado do Rio Grande do Sul, e acabou que foi também muito agora impactado, e também é uma linha muito atrativa, porque é uma linha que acaba sendo 8% e com carência e financiamento, ou seja, é muito demandado, mas vem aos poucos, ou seja, esse processo é 50, libera 15, então você tem esse limite. Então, que tem sido um dos problemas. Então, nós também, com o caso da parceria internacional, hoje nós temos 30 milhões pela CAF e 15 pela Fomplata, e estamos numa discussão também, enviamos para prioridade na COFIEX de setembro, né? Tivemos já a primeira reunião técnica, com a equipe técnica da COFIEX para carta consulta, de uma possibilidade de 200 milhões em termos de 200 milhões de dólares para também projetos de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Aí é importante, nós, no caso, o Badesul, que ele é 100% ou 99% do estado do Rio Grande do Sul, nós temos até uma corrida muito rápida, aproveitar este momento da janela, porque nós dependemos do estado do ter o aval da federação. Então, nós precisamos pegar essa janela da suspensão da dívida para poder efetivamente lançar mão desse recurso, que no caso, se eu não me engano, o Léo me corrige, no caso do BRD pode lançar mão de Santa Catarina ou Paraná. A gente está colocado nesse, nós estamos correndo, porque a gente não tem essa possibilidade, porque só somos exclusivos no Rio Grande do Sul. O que eu queria colocar também para vocês, aí abrindo um pouco um olhar aqui de quem estava na governança, no planejamento do Estado e na parte de governança e planejamento, orçamento do Estado. Por mais que tenha sido colocado 15 bilhões, por mais que coloca, um pouco acompanhei a palestra do AOD e tenho discutido em alguns lugares, todo recurso é pouco frente à necessidade que nós temos aí para a reconstrução do Estado. E essa é uma das grandes preocupações que a gente percebe, e aí eu me junto ao que o AOD falou, da não noção do impacto que foi no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de sair do Estado agora no último mês, né, e eu brinco que, de maneira muito direta, que do Mampituba para cima, usando ali o rio que separa, que é a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, fazendo um exagerado, já começa ou já está, a crise do Rio Grande do Sul já virou a página. E, na verdade, nós temos uma grande caminhada pela frente, e eu tive em Brasília, acabou que por uma série de discussões, de atuações, outras que eu tenho, a minha grande preocupação é como, no caso de governo federal, já parece que já passou a crise do Rio Grande do Sul e se aguarda a próxima crise. E isso me preocupa bastante, porque nós não vemos o grau de preocupação e o grau de premência da necessidade que a gente possa necessidade e os recursos necessários. Ou seja, por mais que a gente tenha, eu sou um otimista, mas eu também acho que a gente vai conseguir construir, nós estamos vendo uma capacidade de resiliência e de superação da sociedade gaúcha muito grande. Hoje, por exemplo, saiu a arrecadação do Estado, se não me engano, eu vi uma notícia no jornal que a arrecadação do Estado foi acima do esperado, ou seja, isso de alguma maneira mostra que a economia do Estado está se recuperando. No entanto, ainda tem muito o que fazer. A área, em termos de dimensões, foi muito impactada, e nós temos essas questões que foram colocadas pelo da questão demográfica, como da questão da não imigração de pessoas para o Estado e envelhecimento da população, da pirâmide etária, que nos preocupa bastante. No entanto, vejo que a gente passa a ter alguns sinais de luzes no fim do túnel, que é uma própria retomada, como representou na arrecadação, a retomada da área de turismo, retomada do agro. A gente tem sentido na nossa carteira que tem muito do agro. No caso, o exemplo, o Badesul ele é líder em financiamento no país de irrigação, então está vindo aí, é bastante contraditório, nós estamos numa enchente discutindo, ou seja, agora os grandes investimentos e a procura muito de investimentos para a irrigação, porque nós sofremos dessa dicotomia de seca e agora de enchente, ou seja, algo que não parece contraditório, né? Eu acho que eu posso fazer essa brincadeira com o Léo também, que foi parceiro de governo no primeiro mandato agora. Eu vou dizer o seguinte: pegar uma pandemia, uma enchente, só falta agora os gafanhotos ou fogo, alguma coisa assim, né? Porque meteoros. Meteoros, porque, pelo amor de Deus, a coisa é bastante complicada. Mas acredito que a gente vai ter capacidade de recuperação e acredito que tem tido uma conscientização, essa própria tragédia da enchente, eu vejo que está também fazendo o próprio
as próprios setor público se integrarem e atuarem muito de conjunto, seja BRDE, Badesul, com o Banrisul, com a própria estrutura direta do Estado, para fazer as complementaridades. Vejo que esses 15 bilhões, só para vocês terem uma ideia, foi colocado 5 bilhões no primeiro momento para capital de giro, no caso do BNDES, saiu em questão de 36 horas, eu acho que não durou, 36 horas, 5 bilhões de reais em capital de giro desses 15 que foi colocado. Portanto, a gente estamos, ou seja, eu estou otimista, a equipe do Badesul, que são 150 pessoas, estão bastante otimistas também, estão bastante envolvidos e comprometidos, nós estamos fazendo forças-tarefas a todo momento para ter a velocidade de entrega, nós temos uma linha que tem sido muito buscada, que é até R$200 mil, junto com uma agência de garantidora, que é o RS Garante, que nós estamos fazendo sair isso, porque o micro e o pequeno precisam de capital de giro rápido, né? Então sai em 30 dias, liberando aí o R$200 mil para que ele possa fazer frente a problemas de estoques e assim por diante. Mas nós vamos em frente e, por fim, queria agradecer aqui como eu brinco, um ET no meio de economistas, mas eu digo assim, obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Um abraço. Muito obrigada pela contribuição, pelas palavras, parabéns, né? E agora nós estamos chegando ao final do primeiro dia do 28º Enesul. Agradecemos a todos os palestrantes pelas riquíssimas apresentações que foram, né, muito elogiadas aqui no chat. Parabéns a todos. E também agradecemos a presença de todos os participantes. Foi um grande prazer tê-los aqui conosco. Desejamos a todos uma excelente noite.